Oi, gente! Faz tempo que a gente não se vê, tem um monte de tempo aí que eu não gravo vídeos, mas tem um monte de coisa pra falar pra vocês. Sumi, mas porque eu tava recebendo visitas e aí não dava pra atender muita gente, né? Tive uma semana aí que eu atendi pouquíssimas pessoas e também não consegui gravar os vídeos porque recebendo visitas vocês sabem que fica mais difícil, né? Mas achei muito interessante um monte de movimentos que aconteceram nos últimos dias, inclusive na minha dinâmica, porém. Essa parte de falar de alguns movimentos da minha dinâmica eu vou deixar mais pra frente, porque tem muita coisa acontecendo muito rápido. Então eu prefiro deixar alguns comentários aí mais pra frente e focar mais no que eu tenho visto atendendo vocês que vêm aqui do canal, nas sessões Espelho Mágico e SOS Lumiar, certo? Atendendo vocês, eu comecei a ter mais temas pra trabalhar aqui nos vídeos, porque eu tava começando a ficar preocupada, porque eu pensava assim, gente, não sei mais o que falar. E eu perguntava pra algumas pessoas e eu não sabia, mas agora eu comecei a perceber que tem alguns detalhes que seriam interessantes a gente comentar aqui. E aí eu anotei alguns, hoje a gente vai falar sobre tempo divino, por quê? Porque tem outros temas que a espiritualidade já deixou bem claro pra eu falar, mas quando eu perguntei hoje qual tema escolher, eu intuí que seria ou tempo divino ou outro, e que no caso esse outro seria chama gêmea casal, sim. Esse seria o outro. Mas quando eu tirei as cartas, saiu a Rainha de Ouros e a Imperatriz pro tempo divino. Então eu achei bem providencial, porque são cartas que falam bastante sobre respeitar o tempo das coisas. Então assim, não dava para ser mais claro. E as outras cartas não saíram positivas para falar sobre chama gêmea casal, sim. Porém, esse vídeo vai sair, porque no dia que eu intuí de falar sobre isso, eu tava pensando na carta dos enamorados no tarô, que no tarô de Waite faz uma referência muito forte a Adão e Eva. E eu tava com essa carta na cabeça, intuí de fazer um vídeo sobre isso. E quando eu tirei uma carta do tarô, eu só tirei uma carta. Saiu a carta dos enamorados. Então, assim, eu entendi o recado, porém também entendi que não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre tempo divino, mas vou falar aqui alguns temas que eu anotei, que pode ser que sejam questões de vocês aí. E vocês já ficarem atentos nos próximos vídeos. E assistam também os vídeos passados que vocês não assistiram ainda. Por quê? Porque vai ter muita informação, coisas da minha dinâmica, coisas das dinâmicas de outras pessoas que eu atendo, não citando o nome, claro, mas que eu atendo que serve pra gente ir expandindo aqui as possibilidades, porque a gente sabe que dinâmica de chama gêmea tem algumas coisas que acontecem com a maioria de nós, mas a gente sabe também, gente, que existem muitas particularidades, então vamos falar sobre isso. Tanta coisa acontecendo, gente, tanta coisa acontecendo. Vamos lá. Eu vou fazer vídeo sobre. É um vídeo que tá antigo pra fazer, ainda não fiz. Gêmeo mais novo, diferenças culturais e financeiras. Então, a sensação da pessoa de que o gêmeo não é capaz de fazer certas coisas ou de resolver a própria vida, por exemplo. Aqui sobre acelerar a dinâmica já tem 2 vídeos sobre isso no canal, então dá pra procurar aí. Deixa eu ver o que mais. Gêmeo em outro relacionamento, o que aprender. Deixa eu ver aqui. Eita, essa daqui, gente, é forte. Dá uma respirada funda aí, tá? Dá uma respirada funda aí, que essa aqui é forte. Amo mais minha chama gêmea que meu filho, minha filha. Essa aqui eu tenho uma história pra contar pra vocês da minha vida. Vocês querem saber isso aqui? Isso aqui. Já ouvi muito isso em sessão, tá? É por isso que eu tô trazendo aqui. Chamas gêmeas são casal, sim. Vitimização na jornada de chamas gêmeas, a gente tem que olhar pra isso. Custe que custar, doa quem doer, tem que olhar pra isso. Limpeza kármica na dinâmica de chamas gêmeas também. Deixa eu ver o que... Peraí... Aqui, ó, o caminho do coração, né, que são os processos que a gente pode fazer sozinho, envolvendo a gente entender sobre o ego, sobre amor incondicional, sobre amor próprio, tudo isso é importante. Então, esses aqui são os temas que eu cheguei a lembrar e anotar. Venho correndo aqui quando eu tenho a intuição de um tema pra gente conversar sobre aqui no canal, mas podem sugerir mais coisas aí nos comentários, tá? Tem uma coisa que que alguns de vocês me perguntam, quando vocês vão marcar sessão e tudo mais, de vez em quando alguém pergunta assim, Débora, você já viu alguém que está em reunião? Sim,
Gente, eu tenho uma história muito boa pra contar pra vocês, porque essa história envolve eu ter acompanhado toda a jornada da pessoa, sem a gente saber que a pessoa estava numa dinâmica de chama gêmea, então eu acho isso, sinceramente, sensacional. Aconteceu isso com a Ana também, então se você for ver aí o vídeo que eu gravei com a Ana, que fala sobre o despertar a expansão espiritual, uma entrevista que eu fiz com ela, a gente fala sobre isso, sobre pessoas que eu atendi quando eu ainda não sabia que a pessoa estava numa dinâmica de chama gêmea, quando eu nem sabia o que era dinâmica de chama gêmea, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, acompanhei todo o processo, atendendo com terapias desde lá o comecinho até hoje. E sim, das pessoas que eu atendo, tem uma pessoa que eu vi tudo desde o comecinho até agora, e essa pessoa está em união com a chama gêmea, assim, passou um tempão bloqueada, teve uma questão, assim, bem puxada nesse processo, teve que lidar com muito autocuidado, gente, muita coisa, mas, enfim, vou contar um pouquinho aqui da história dela. Quando ela... Isso tem a ver porque nesse vídeo a gente vai falar sobre tempo divino. Então é legal que eu conte essa história. Porque muitos de vocês têm perguntado se eu conheço pessoas que estão em união, reunião, enfim. Então vamos lá. Quando essa pessoa chegou pra fazer sessão comigo, pela primeira vez, é uma pessoa que já tinha feito meu curso de tarô. Então, já tinha ali, já conhecia meu modo de pensar. O tarô, essa pessoa já tinha feito outros cursos de tarô, inclusive. Mas ela sentiu de fazer sessões comigo e foi fazendo algumas sessões de espelho mágico. Espelho mágico não é o tipo de sessão que você faz toda semana, tipo o SOS Lumiar, que são sessões de 30 minutos, mais pontuais e tudo. No espelho mágico é interessante que você dê um intervalo aí de uns 15 dias, um mês, para que você consiga assentar, porque a gente pega muita coisa em uma única sessão. Eu costumo ouvir que essa sessão, a sensação que dá para a pessoa é que foram meses. E eu já vi várias pessoas dizendo que também a sensação de terem sido anos de sessão em uma única sessão. Então você vê, às vezes numa única sessão a gente vê coisa com pai, com mãe, criança interior, vida passada. A gente vê um monte de coisa. Tudo que você tem condições de acessar naquele momento, que é seguro acessar, porque eu não trabalho de uma forma que você não vai terminar essa sessão bem, não tem. Então a gente vai vendo o máximo de coisa, a gente vê numa sessão, certo? É diferente do Lumiar, que a gente você vem com um incômodo, uma questão, e a gente ali em 30 minutos vai bem pontual. Eu escuto áudios seus antes da sessão e ali na hora da sessão a gente vai bem pontual para aquela questão. São tipos de sessões diferentes, embora as ferramentas que eu use sejam bem parecidas. Uma é por telefone, espelho mágico, e o Lumiar é por videochamada, certo? E aí que essa pessoa veio fazer o espelho mágico, fez um espelho mágico, fez 2 espelhos mágicos, fez 3 espelhos mágicos, não lembro quantas sessões de espelho mágico ela fez, mas assim, eu lembro que foram algumas. E foram sessões para olhar para um relacionamento que ela tava tendo que lidar e que tinha sido muito difícil, tinha sido muito pesado. E ela já tinha feito consultas com várias pessoas, terapias e tudo mais. Sempre as pessoas traziam essa coisa do relacionamento kármico, pesado, difícil, enfim. Então, não tinha nomenclatura chama gêmea na época que a gente começou a fazer essas sessões de espelho mágico. Não tinha. Ela vinha sempre com essa demanda de todo um relacionamento kármico, uma dependência emocional, preciso olhar pra isso. E a gente olhava pra aquilo. E, eu não sei se vocês viram lá no vídeo que eu gravei com a Ana, mas eu já atendi várias pessoas que eu não consegui na sessão fazer o divórcio energético. E caso vocês não saibam ou não lembrem, porque eu já devo ter falado isso em outro vídeo, as minhas sessões elas são guiadas pela espiritualidade. Não é uma coisa da minha cabeça, do meu racional. Não. A espiritualidade, eu intuo o que a gente tem que fazer na sessão. Então eu vou recebendo as informações do que a gente tem que fazer na sessão. E simplesmente algumas pessoas não dá pra fazer divórcio energético. Não dá. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Não se faz divórcio energético com chama gêmeas. Não se faz. Tudo bem. No caso dela, a gente não fez. Se vocês forem ver o vídeo com a Ana, eu já falei disso nesse vídeo. Lá a gente comenta sobre isso. É porque é a, sei lá, a 5ª vez que eu tô gravando esse vídeo no comecinho. E aí eu não sei se eu já falei, mas vê lá o vídeo com a Ana, porque a gente fala sobre isso. Não dá pra fazer divórcio energético. E eu tento, não consigo, enfim, não rola. E aconteceu isso com ela. Tudo bem, a gente fazia ali o que a gente conseguia, fazia uma limpeza e tudo mais, e foi trabalhando o que estava ali profundo
deixando ela naquela situação de dependência emocional. Muita coisa com pai, muita coisa com mãe. E fomos olhando cada uma dessas coisas. Cada sessão de espelho mágico era uma descoberta nova, era uma coisa que às vezes ela via na sessão e aí fazia uma sessão com outra pessoa, uma sessão coletiva, uma sessão individual com outra pessoa, e aí a outra pessoa trazia coisas que tinham ressonância ali, né, que tinham a ver com a sessão de espelho mágico. Coisa incrível, maravilhosa. Sempre acontece, né? Muito comum isso acontecer. Então, a gente foi fazendo as sessões e deu uma pausa, foi vivendo a vida. Quando eu comecei a fazer as sessões SOS Lumiar, ela foi fazendo também. Fez pacotes de sessões, até que a espiritualidade deu um direcionamento, olha, dê uma pausa. Daqui, a gente não vai poder te ajudar, a espiritualidade e eu, né, e eu passando esse recado, porque você vai ter que executar algumas coisas importantes que já estão sendo direcionadas para você a algumas sessões. Enquanto você não executar isso, não vai dar, porque essa é a sua parte. Né? Não tem como a espiritualidade, eu, seja o que for fazer, se não for você. Então, missão dada, missão cumprida. Ela foi fazer tudo que tinha que ser feito. Gente... Ai, meu Deus. Aí o tempo foi passando, como ela foi dando uma distanciada ali, porque a gente perdeu o contato, porque afinal a gente já não tava mais fazendo sessão toda semana, porque ela não tava mais fazendo os pacotes mensalmente. Eu descubro, né, que ela tava tendo um contato ali. Aí ela veio me contar que tinha sido desbloqueada depois de um ano bloqueada, por conta de uma coisa específica. E essa coisa específica foi o que foi unindo os dois novamente. E aí as coisas foram acontecendo, as respostas ali meio espaçadas, né, e tudo, mas foram ficando com um espaço cada vez mais curto. E um belo dia, ela me chega com a notícia de que, sim, eles estavam juntos. Gente, eu fiquei feliz como se fosse, assim, a minha dinâmica, sem brincadeira. Sem brincadeira. Eu não sei já quantas vezes eu chorei por causa do processo dessa pessoa. Não sei. De emoção, assim, de emoção, de orgulho, de felicidade, sabe? Eu não sei. Não sei dizer. Porque cada coisa que ela ia me mostrando que estava evoluindo, que estava dando passos aqui na matéria, no concreto, como a gente sabe que é uma vontade nossa, assim, me deixava mais feliz e mais radiante. E isso renova, né, gente, as esperanças, afinal de contas, a gente tá vivendo muita coisa muito acelerada nesses últimos tempos e a gente sabe que muita gente falando sobre como esse ano está com energia muito forte para reuniões, enfim, então, né, ver isso acontecendo foi simplesmente incrível. Incrível, 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 incrível. Eu me senti muito grata. Cheguei a perguntar pra ela se ela não queria que a gente gravasse um vídeo juntas, né, e tudo. E ela disse que não. Eu, assim, quando eu pedi, eu já sabia que a resposta seria não. Mas eu pensei, bom, eu vou pedir de qualquer jeito. Uma hora eu acho que esse encontro vai acabar acontecendo, a gente vai acabar contando essa história porque é muito bonita. Mas ao mesmo tempo, embora ela já esteja com a pessoa, esteja lindo e, nossa, ela contou que ouviu coisas que nunca tinha ouvido antes dessa pessoa, mesmo quando eles estavam num relacionamento, que tinha sido incrível e que estava sendo muito bom, que estava sendo uma energia totalmente diferente, ela ainda tinha questões. Então, a espiritualidade fez ela ali, né, sentir que precisava trabalhar mais coisas. Então ela veio e pediu ajuda em algumas coisas, ela já consegue fazer sozinha, mas ela sentiu de fazer sessões. E aí ela veio fazer. E até perguntou se seria melhor o pacote ou uma única sessão. Eu tirei umas cartinhas no tarô e foi mais adequado ela fazer uma única sessão. As cartas muito positivas. Fizemos, gente. É sério. Não tem explicação. A coisa mais linda, 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 linda. E ela já mandou uma mensagem hoje, inclusive, falando que depois da sessão, coisas que estavam normalmente engatilhando ela, deixando ela mal, ansiosa, com medo, insegura, porque a gente não é porque a gente tá com gêmeo que pronto, as questões acabam, não. Continua alguns espelhamentos, algumas limpezas, enfim.
E o que tiver pra ser visto, a gente tem que ver. E aí a gente fez uma sessão, foi linda, 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 linda. E ela já estava muito melhor. Coisas que foram aparecendo no fim de semana pra mostrar pra ela como ela iria reagir, ela reagiu muito melhor do que ela estava reagindo antes, sem sentir aquelas sensações desagradáveis que ela vinha sentindo quando as coisas aconteciam. Então, assim, outra coisa, né? Porque tá com gêmeo, mas ser uma relação difícil, pesada, gente, aí, né, quem que quer? Não sei vocês, mas assim, quem que quer ficar desgastando? Eu, particularmente, sei que eu nunca quis. Meu contrato de alma, isso eu sempre tive certeza, porque quando eu conheci ele, eu falei pra ele assim, olha, eu pedi pra Deus que quando a pessoa que viesse pra cá, pra ficar, viesse, eu tivesse pronta. E ele olhou pra mim assim, tipo, não acredito que fez isso. Eu disse, fiz. Porque eu não quero ter um desgaste com essa pessoa de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, eu não quero. E ele ficou assim, tipo, não acredito. Porque, né? E tá pronta, gente, não é tá perfeita. É tá pronta pra ter um relacionamento saudável que não fique essa coisa desgastante de ficar indo e voltando, porque isso eu já tinha experimentado e eu não queria pra minha vida. Então eu sei que isso faz parte do meu contrato de alma. Tanto que eu espelhei outras coisas muito mais fortes com outras pessoas, com ele eu espelho coisas que são muito mais tranquilas de lidar. Então, que mais que eu queria trazer pra vocês? Então, assim, não é porque a gente tá junto que a gente não vai ter coisa pra espelhar, tá? Isso é importante ser dito. Que mais que eu tinha pra falar? A gente vai falar do tempo divino. Ah, mas basicamente eu queria dizer que eu tô muito, 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 muito feliz por ela, muito feliz mesmo. Que eu tô vendo movimentos muito acelerados na dinâmica de pessoas que eu atendo, que no meu processo e no processo de outras pessoas foi muito mais. Teve muito mais tempo pra acontecer algumas coisas, e nessas pessoas, assim, em meses, em um ano, assim, uma reviravolta total de coisas que passaram 10 anos pra acontecer na minha dinâmica. Então, tá tudo muito acelerado, gente. Mas, como o assunto aqui é tempo divino, a gente tem que entender o seguinte: o tempo da espiritualidade não é como o nosso tempo. Não adianta a gente ficar analisando as coisas dentro da perspectiva do tempo cronológico, certo? Justamente pelo que eu acabei de falar pra vocês. Vai ter gente que vai passar por situações que o negócio durou ali 10 anos, e vai ter gente que vai passar por situações que o negócio durou ali um ano. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre tempo divino: cada um passa por aquilo que consegue passar. Então, uma coisa que às vezes a gente, né, pode ter a tendência a fazer, mas que é totalmente inútil de ser feito, é comparar as dinâmicas. Por exemplo, eu tô há 5 anos sem ver o meu. Já passei, por exemplo, eu passei 4 anos e meio, assim, de um jeito, né? Assim, 4 anos e meio sem ver o meu gêmeo. Vocês imaginam como é isso aí, né? Um pouco tenso. Sendo que quando a gente se conheceu, a gente conviveu basicamente uma semana. 6 meses depois a gente se viu, sei lá, em 2 fins de semana. E pronto. Essa foi a minha relação com o meu gêmeo, tudo bom? E então, assim, teve gente que se relacionou com sua chama gêmea por anos. Assim, pessoas que ficaram anos, assim, 10 anos, 13 anos se relacionando com a pessoa. E um negócio extremamente desgastante. Tem pessoas que se relacionaram um ano, e tem pessoas que se relacionaram um mês. Então, não dá pra gente comparar as dinâmicas nesse sentido, porque o tempo para cada um vai ser o tempo que precisa ser e o tempo que a gente consegue lidar. Porque já perceberam que quando a gente tá na dinâmica, a gente olha para umas coisas assim, gente, eu não aguento isso. Eu não tenho força para viver essa vida. Tem sim. Quando você vai ver, você vai vivendo e vai percebendo que tem força, sim senhor, sim senhora, para viver o que tá vivendo? Tem. Cada um carrega a cruz que consegue carregar. Então, a gente precisa entender que esse tempo vai passar de um jeito diferente, sim. E que é o tempo que a gente consegue lidar e que vai conseguir passar pelos aprendizados que tem que passar. Segundo ponto sobre tempo divino. Para que serve esse tempo divino? Para você ter os aprendizados que você precisa ter, para que você evolua o que você precisa evoluir, para
entrar na próxima fase da sua vida. Então, não dá pra tentar diminuir esse tempo divino. E ele sempre, e assim, sempre é exagero, né? Mas ele tende a nos trazer a sensação de que tá demorando muito. Independente se tá demorando uma semana, ou se tá demorando um mês, ou se tá demorando um ano, ou 4 anos, a sensação é de que, meu Deus do céu, demora demais. Demora demais, não é possível que eu tenha que passar tanto tempo passando por isso. Demora demais porque é o período de aprendizado. Então é que nem aquele período que a gente passa na escola, que a gente olha assim, meu Deus, não aguento mais a escola, não aguento mais acordar cedo pra ir pra escola, pra ter que ver essas pessoas, pra ter que estudar pra essa prova, pra ter que fazer tudo que tem que ser feito. Sabe assim, ô Tchelle, mas não, meu amor, porque assim, ó, você tá me machucando com essa sua unha aí. Então, sabe assim? Mas você tem que participar daquilo ali, você tem que fazer o que tem que ser. Eita, mas você tem que fazer tudo que tem que ser feito. Ele voou aqui em cima de mim. Então, tem que passar por aquele momento ali, por aquela fase. Claro que a gente não sabe até quando que isso vai acontecer, né? Como é que os sistemas aí escolares, enfim, de ensino, vão ficar nos próximos anos. A gente sabe que precisa aí de muita melhoria. E com essa expansão e mudanças aí de tecnologia, de tudo, a gente não faz a menor ideia de quais são as mudanças que o mundo vai trazer aí pra gente como sociedade. Mas quem é da minha idade aí deve ter passado pela situação de, ó, teve o tempo da escola e acabou. Sem choro nem vela. Tem pessoas que decidiram não ir mais pra escola e os pais aceitaram? Sim, tem essas pessoas, mas são raras. A maioria de nós teve que passar por todo o processinho ali. Então, não tem como você lutar, entende? Não tem quando você é criança. Sabe quando você é criança que você fica pensando assim, nossa, como eu queria ser adulto, nossa, como eu queria ser adulto, nossa, como eu queria ser adulto. Não tem como, criança. Não tem você ser adulto, não tem como. Você tem que passar pela fase da infância. Quando você é adolescente, que você quer ser adulto, não tem como. Você tem que passar por aquela fase, por conhecer determinadas pessoas, passar por determinados aprendizados. E na dinâmica de chama gêmea não é diferente. Existe o tempo divino que a gente tem que aceitar que existe para que nós possamos ter os aprendizados necessários para evoluir na vida, na dinâmica, enfim. E é preciso ter paciência com isso. E aí, assim, gente, tem duas formas de atravessar esse tempo divino. Tem a forma de você atravessar triste, chateado, lamentando, chorando, né? Se colocando numa postura de vítima, porque afinal de contas isso não deveria acontecer comigo. Ou numa postura de, ok, que é mesmo que eu tenho que aprender com isso, e ser um viciado em descobrir o que é que tem que aprender. Porque parece que a gente tá na vida aqui. Quem é louco, obcecado por vídeo de experiência de quase morte, de relato de experiência de quase morte, vai entender o que eu tô falando. Eu sou essa pessoa. E toda pessoa fala algumas coisas em comum, já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, mas é muito interessante perceber que, assim, é geral. Não é sobre nada a nossa experiência aqui, nada além do que nós estamos aprendendo. O que essas experiências que a gente está vivendo estão nos fazendo aprender. Hoje eu atendi uma pessoa, cara, olha, passei vários dias sem atender pessoas. Gente, o Tchelle tá demais. Deixa eu pegar uma coisinha aqui que ele não me machuque, peraí. Pronto, se ele vier agora, tem um lugarzinho mais macio aqui pra ele ficar amassando pãozinho sem acabar com a minha raça, né? Então, gente, vamos lá. Hoje eu atendi uma pessoa impressionante, como nos últimos dias eu tenho atendido pessoas, apesar de que eu tava de férias praticamente, eu atendi algumas pessoas e hoje pessoas que precisavam olhar para a ferida da injustiça. Meu povo, olha, mas não é normal não a quantidade de raiva que dá na hora de olhar para essa ferida.
E é muito interessante porque é exatamente o que eu tô tendo que olhar nesse momento da minha dinâmica. A ferida da injustiça, da humilhação. E não tem a ver, o espelhamento não é com o meu gênio. Não é. Mas é como se eu sentisse algumas dores que se eu assim, se eu suponho que eu vou passar por isso ou que o meu gêmeo vai passar por isso, eu acho que eu viro um leão e olha, não sei nem o que dizer. É como se eu não suportasse situações de injustiça e humilhação. E aí, às vezes, a injustiça tá junto com a humilhação, né? Você passa por situações que, além de ser injusta, é humilhante. Não é assim? Então, ultimamente, nas últimas semanas, eu tenho tido que olhar para essas feridas. Cara, eu percebi que eu viro uma pessoa irreconhecível, sério mesmo. Existe um lado de mim que não suporta ter a sensação de injustiça. E quando é junto com humilhação, acho que pior, eu não sei nem dizer. Porque uma amizade minha acabou, uma amizade de 16 anos acabou, porque eu me senti extremamente decepcionada, porque pra mim, eu tava sendo julgada de uma forma injusta. Então, assim, aquilo pra mim me deixou nervosa, me fez gritar com a pessoa, não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Me fez sentir tantas coisas ruins, assim, porque a pessoa disse assim, você não conseguiria lidar com a situação tal. E eu disse, que eu sei com que eu conseguiria lidar. A pessoa, não, você não conseguiria, olha, tá vendo, você não conseguiria, olha como você tá reagindo. E eu tava reagindo por causa que a pessoa dizia que eu não ia conseguir lidar com a situação, e não por causa da situação em si, sabe? Mas a pessoa insistiu, e aí eu fiquei... Aquilo me... Gente, não sei o que dizer. Então, eu tô tendo que simplesmente olhar pra essa ferida e ter que aceitar que é isso. Que a gente vai passar por situações que são injustas e não tenho o que fazer, meus amores e minhas amoras. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Não tem. Em algumas situações, não há o que ser feito. Porque se você for esperar as pessoas te pedirem perdão, as pessoas se reconhecerem que foram injustas, você vai adoecer. E muitas vezes isso não vai acontecer. Eu lembro que quando eu fui bolsista da faculdade, eu tava num grupo de pessoas que eu sentia assim, gente, de verdade, era uma coisa absurda. Eu ficava observando de longe e eu via uns falando dos outros pelas costas. E quando tava todo mundo junto, todo mundo fingia que todo mundo era, né, camarada ali de todo mundo. Quando ficava só grupinhos de 2 em 2 pessoas, todo mundo falando. E aí eu ficava incomodada, às vezes eu ia tentar, né, a boazinha, ia tentar ajudar ali uma pessoa, por exemplo, ô fulana, você não acha que vi que falaram mal dela, né? Não queria que falassem mal da pessoa e tal. Você não acha que você podia participar mais aqui, ali, não sei o que, tá. E aí ela, fulana, vinha pra cima de mim, gritando comigo. Você está dizendo que eu não estou fazendo nada? E não sei o quê? A vontade que eu tinha era dizer assim, não, eu não, mas fulano, cicrano e beltrano estavam antes de ontem falando de você, isso, a vontade que eu tinha era essa. Mas eu não queria ser essa pessoa leve trás e não queria aumentar a confusão mais ainda. O que eu fazia? Ia guardando a injustiça ali, ó. E aí eu ia. E aí era com um, e era com outro, era com outro, era com outro, era com outro. Todos sendo injustos comigo. Desde o começo, desde o primeiro dia da seleção daquela bolsa. Todos eram injustos comigo. Todos. Se eu for contar aqui, o vídeo vai ser só sobre isso. Todos. Então eu passei um ano numa situação assim, com aquela galera, que, gente, por Deus, era um negócio quinta série. Era uma coisa assim, se eu tivesse numa sala, tivessem 12 pessoas, entrava o fulaninho, cumprimentava 11 e me pulava. Muito adulto. No auge do seu, sei lá, 4º semestre na faculdade, assim, a atitude adulta mesmo, muito madura. E eu tinha que lidar com isso. E quando eu ia falar sobre, que eu reunia todo mundo, dizia assim, gente, olha, vamos conversar sobre isso, vocês estão me tratando assim, 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 né? Ai, porque só a Débora vem com esse tipo de mimimi, de coisinha, e nananana. Entendeu? Aí, por exemplo, teve uma situação, tô dando alguns exemplos pra vocês. Aí teve uma situação, o professor mandou fazer um vídeo.
Meus amigos e minhas amigas, eu não podia tocar na câmera nem dar ideias, porque ninguém me ouvia e ninguém deixava eu chegar perto. Eu ficava, ok, vou ficar quieta, não vou falar nada. Chegou o coordenador do negócio, pediu pra ver o que a gente tinha gravado. A gente, vírgula, né? Porque eu nem mal participei. Nada. Nada. Aí, assim, só coisa boba. As paredes da biblioteca, uns negócios. E aí ele falou, ai, que absurdo, cadê? Não tem uma entrevista com o professor? Não sei o quê. E eram as minhas ideias, né? Que eu ia dar, mas não conseguia, porque ninguém queria nem me ouvir. As pessoas fingiam que eu não estava no mesmo ambiente, gente, era nesse nível. E aí, aí eu perguntei pro professor, com licença, professor, o senhor me dá autorização de conduzir o que a gente pode fazer? Porque eu não pude fazer nada até agora. Não, pode fazer, vocês se viram aí como vocês quiserem. Rapaz, nasci no dia 4, né? Quem conhece tarô 4 aí é o imperador. O tanto de energia de 8 que tem no meu mapa numerológico, Ave Maria, não sei, muitos. Então eu tenho essa energia assim do coisa, da justiça, da coisa certinha, do negócio. Fiz muita coisa errada em outras vidas, tá? Não tô falando isso pra me gabar como se eu fosse melhor do que ninguém, não. Mas assim, né, vim com essa coisa de querer a coisa muito justa e não sei o quê. Fiz coisas erradas nessa vida também, paguei karmas aí, adoidado, mas assim, tinha que... Eu tinha essa coisa, né? Só que eu tenho um lado meu que é o seguinte... É pra fazer, é pra resolver, meu filho, o imperador, ele toma de conta aqui de um jeito. Fulano, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Daqui a 10 minutos você volta com isso, isso, isso. Aí eu comecei a... Vamos fazer? Vamos fazer. Gente, eu sou assim, ó, desde criança. No ensino médio, quando eu ia fazer aqueles trabalhos em grupo, que ficava todo mundo fofocando da novela, falando disso, daquilo, ninguém fazia nada, mas me subia um negócio. E se a gente veio fazer essa pitomba desse trabalho, ou a gente veio conversar e brincar, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida. Tem uma tarefinha de casa, tem umas coisinhas que vocês não têm nada pra fazer, mas eu tenho. Eu quando é pra resolver um negócio, eu fico assim. E aí... Principalmente quando é com coleguinha, coisinha de grupinho, não tenho paciência. E aí, encarnei o negócio. Gente, fizemos. Ficou lindo. Aí veio de novo o coordenador, o professor, pediu pra ver o que a gente tinha feito, então, e começou a parabenizar as outras pessoas. Eu que tinha conduzido o negócio da Angelina, era como se eu não existisse. Nossa. Então, essa coisa da injustiça já veio pra mim. E assim, nessa época que eu tava acumulando esse tipo de coisinha, né? Que o coleguinha lá disse que era coisinha, que pra mim era injustiça, que a vontade que eu tinha era, né? De gritar essas coisinhas. Eu fui acumulando. Quando eu saí, quando eu não aguentava mais e saí, batendo porta e fui-me embora, eu tava saindo e aí um cara viu, né? Nossa, tá nervosa, não sei o que, isso é um ninho de cobra. Assim, e saí. E aí esse cara foi fofocar pro meu orientador. E o meu orientador veio cobrar de mim. Ele, você tá cuspindo no prato de comer. Vários deles falavam mal dele. E eu disse assim, ó, você faz o seguinte, você confia aí nos seus orientandos, viu? Mas depois você não se arrependa, não. Só falei isso. Não vou me arrepender. Eu disse, pois tá bom. Pois tá bom. Mas, gente, eu remoí aquilo. Eu remoía, que eu entrei num negócio que eu não podia ouvir o nome de cada uma dessas pessoas, que eu me tremia inteira. Eu tinha raiva, mas era um raio. Eu jogava Bomberman no celular, assim, que eu acho que as bombinhas, eu imaginava ela explodindo, sabe assim? Ave Maria, o YouTube vai me bloquear. Gente, é só um joguinho, Bomberman, tá bom? Não... assim, né? Aí eu ficava, mas era uma raiva que eu tinha. Beleza. A vida foi passando, deu ali meses, hora o que aconteceu. Exatamente o que eu já imaginava que podia acontecer. Se existe justiça, né? Esse tipo de justiça que a gente quer que exista, né? Que é a pessoa pagando pela boca. Aquilo ia acontecer, gente, porque não foi normal. E aí, o que aconteceu? Todos os alunos ali que sempre falavam mal dele e tudo mais, se viraram tudo contra ele pra inventar um monte de coisa, sei lá. Também não tem nada a ver com isso, se era inventado, se não era inventado. Enfim, se voltaram contra ele, deu uma confusão, um bafafá, um negócio. E aí o professor falou assim, cheguei a encontrar ele falou assim, né, tu deve estar adorando, né? Só, olha, eu não gosto de ver ninguém se lascando, não.
Mas assim, eu confesso que eu avisei, né? Assim, né? Eu avisei porque eu já sabia, porque eu via aquelas pessoas como elas se comportavam. Então, se você não quis ouvir, né? Então é isso. Então, a injustiça, ela traz uma raiva, gente, tão grande, que ela consome você. Ela consome você. E é muito difícil se desprender dessa energia da raiva. É muito difícil. Porque, assim, sabe, você fica irado. É muito difícil se desprender. Mas, meus amores, se você tá nessa energia da raiva, você tá desconectado da energia do amor incondicional. Do entendimento, da compreensão de que todos somos um, de que não existe o outro, que na verdade é tudo sobre nós mesmos e o que a gente precisa curar e liberar, né? E encontrar essa energia essencial dentro de nós. Então, se a gente escolhe ficar alimentando e alimentando e alimentando e alimentando essa raiva, pior pra gente, porque quem tá alimentando isso somos nós. Quem assistiu aí Divertidamente esses dias? Assistiu ontem no cinema, maravilhoso. A raiva faz parte? Faz parte. Mas ela não pode dominar tudo. Você vê que ali no Divertidamente é um painel de controle. Tem um momento que a raiva vai lá e aperta um botãozinho. Tem um momento que a alegria vai lá e aperta um botãozinho. Tem um momento que a ansiedade vai apertar um botãozinho, ela causa um pane, né? No sistema, mas tudo bem. E aí, assim, rindo, mas é de nervoso. Você vai lá e, assim, trabalha em equipe. Você não pode deixar a raiva controlar tudo. Você não pode deixar a ansiedade controlar tudo. Concorda? Porque se você faz isso, não dá, você não vive, você não fica um ser funcional na vida. Então, aquela energia, ela tem que servir para te dizer algo e liberar. E aí, vamos falar um pouco mais sobre isso. Por que dá muita raiva? Porque você criou toda uma, lá no Divertidamente, eu não lembro, é a ilha da... Não lembro. Eu não sei se é a ilha das convicções, é alguma coisa sobre convicções. Quando você vai estabelecendo algumas percepções de si, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que ajuda, eu tenho bons amigos, minha família me ama, né? Você cria um sistema de convicções sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, enfim. E isso cria a sua identidade ali, não é verdade? Só que isso, às vezes você vai criando algumas convicções que são meio enviesadas, como eu não sou bom o suficiente, eu não sei se eu sou amado, não sou amado por todos, enfim. Quando eu erro, as pessoas não me amam mais, as pessoas não vão mais me amar, então eu preciso acertar o tempo todo, preciso ser perfeito o tempo todo, coisa que não existe, é uma fantasia. Então, essas convicções, essa identidade que a gente constrói ali com todo amor e carinho, quando a pessoa está sendo injusta e você tem esse senso de justiça muito grande, nossa, uma coisa explodiu em algum lugar. Você tem esse senso de justiça muito grande. É como se as pessoas estivessem falando que você fez uma coisa que você não fez, que você é uma coisa que você não é, que você não se identifica. Então é como se estivesse ameaçando essa sua identidade. Só, gente, que a gente não tem que depender do olhar do outro para ter as nossas convicções e a nossa identidade. E assim, fora que a gente tá falando aqui, né, até do ego, que a gente constrói muitas coisas através desses medos e desses bloqueios, enfim. Mas quando você vai mais pra sua essência, por esse amor incondicional, pra essa concepção de que nós somos que é autoconhecimento em última instância é percebermos que somos autoconhecimento em última instância é isso. Se você fica no autoconhecimento, só no raso da psicologia ali, de saber o que é que eu gosto, o que é que eu quero, no relacionamento, o que é, você tá no raso. Autoconhecimento mesmo, você tem que ir para a esfera da espiritualidade. Não tem como. Você entender que você não é essa carne e esse conjunto de experiências que você tem. Você é um ser infinito. Você é um espírito. Você faz parte de um todo. Você está conectado com tudo. Se você não chegou nessa esfera de compreensão, o autoconhecimento está... Autopercepção, né? Esse autoconhecimento, ele tá insuficiente. Entende? Então... O que acontece? Você precisa chegar nesse ponto aqui que você sabe quem você é na sua mais pura essência. É para isso que a gente tá na dinâmica de chama gêmea, pra gente ir descobrindo isso. O nosso gêmeo, tudo isso que a gente vive na dinâmica, nos força a fazer essa limpeza e encontrar quem nós somos. Então, se você tá passando aí por algum espelhamento sobre injustiça, inclusive, não é mesmo? Que nem eu e algumas pessoas que eu atendi ultimamente, olhe para isso.
Você não tem que depender do olhar do outro. Ah, porque foi injusto o que ele falou sobre mim. E daí o que ele falou sobre você? É você? Não é? Então pronto. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você não sabe quem você é? Sei. Então tá bom. Pra que você precisa provar? O que vai acontecer de ruim se você não provar para as pessoas que você tá certo? Mas é extremamente desafiador. Não é fácil olhar pra isso, lidar com isso. Não é fácil. Porque é como se meu mundo caiu, né? A Maísa, meu mundo caiu. Porque você perde seu chão, porque você tem a sensação de que tá perdendo seu chão, mas você não deveria ter essa sensação. Porque, na verdade, aquilo que é você é infinito, é bondade, é amor incondicional. Entende? Então, isso não muda. A sua essência de amor incondicional é imutável. Então não há nada que abale quem você realmente é. Agora, a partir... E na sessão de hoje mais cedo, a gente chegou nisso, foi interessantíssimo. Que a gente chegou nisso, a pessoa que eu atendi, né? Sem que fosse algo que eu trouxe ali para ela perceber. Ela mesma foi percebendo isso na intuição dela, no que ela estava percebendo que precisava aprender naquela situação. O que eu contribuí foi mais no sentido de lembrá-la que, né, assim, na verdade, ela não precisa provar nada para ninguém. Mas essa sensação de que todos somos um, ela mesma trouxe isso, porque é isso mesmo. A separação é uma ilusão. Quando eu machuco o outro, eu tô me machucando. Então, tá, e se o outro faz algo comigo, isso é dele. Eu vou escolher se eu vou ficar presa àquilo ali ou não. E por quanto tempo. E segurando aquela raiva. E com vontade de que haja justiça, que essas pessoas entendam, que essas pessoas aprendam. Olha o tanto de gasto de energia que você gasta, tanto de coisa tanta energia que você gasta tentando fazer com que pessoas sejam diferentes, ajam de forma diferente, não vão agir. Porque elas têm a limitação delas, elas têm a visão de mundo delas, elas têm o ego delas, elas têm o medo delas. Jesus aparece muitas vezes nesse tipo de sessão, quando o assunto é injustiça, porque, veja bem, o ensinamento de Jesus. Jesus crucificado, sendo crucificado, dizendo, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Mas é injusto. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Sabe sim, ele tá sendo isso, ele tá sendo aquilo, ele não sabe, porque se ele soubesse o que ele tá plantando pra ele mesmo, ele não faria isso. Porque a alma sente necessidade de se retratar com o outro. Quando ela vê que ela machucou o outro, que ela tá machucando a si mesma, porque todos somos um. Então a gente fica nesse ciclo. Enquanto a gente não tá preparado para sair disso, a gente não sai. Então a gente vai... Qual a sua escolha? Continuar remoendo isso é uma escolha, gente. Não tem como, é uma escolha. Continuar se agarrando nessa necessidade que o outro te peça desculpa, te peça perdão, que ele reconheça, se possível, publicamente o que ele fez com você. Ou você solta essa necessidade assim, cara, fez. Não preciso provar nada pra ninguém. Fez. E ainda às vezes é justiça com humilhação. A pessoa que eu atendi hoje, a situação envolvia injustiça e humilhação, porque a pessoa fez uma exposição dela, assim, sabe, para outras pessoas ouvirem e tal. Então, coisa pesada mesmo. Mas, assim, vai adiantar? Agora, eu tô dizendo isso pra vocês e pra mim mesma, né? Porque é uma coisa que é uma questão pra mim também, que eu ainda estou olhando e dou graças a Deus de estar atendendo pessoas pra olhar pra isso, porque vai acionando ali mais camadas dentro de mim que vão me fazendo de alguma forma perceber, porque é o tipo da coisa que eu olho e digo, eu não vou conseguir resolver isso. Se a altura dessa do campeonato, tendo evoluído tudo que eu evoluí, tendo melhorado tudo que eu melhorei, eu ainda entro numa coisa assim que me deixa irada por conta de alguém que fez alguma coisa comigo, alguma coisa que eu achei injusta, que eu achei péssima. E aí? Como que eu fico? Eu olho às vezes e digo assim, essa vai ficar pra próxima, porque até agora eu não consegui resolver isso. Né? Então, mas é uma escolha. De toda vez que você se deparar com a situação injusta, não sei se na hora você, assim, pra mim, ainda é desafiador a coisa da reação, eu ainda reajo, depois eu posso até pedir desculpa e tudo mais, mas na hora eu ainda reajo. Olha quem tá aqui,
Olha que a raiva eu tenho desde do Divertidamente um e eu não tenho mais os outros, eu só tenho a raiva e a tristeza, porque na época eu tinha depressão, eu tinha raiva da alegria. E aí eu só tenho a raiva e a tristeza. Aí a tristeza tá aí, coitadinha, em algum lugar. Coitadinha, né? Olha o jeito que eu falo da bichinha. Não, ela contribui, tristeza. Cadê você? Tá em algum lugar aí. Mas a raiva aqui, a gente tá falando dela, tá aqui, né? Esse rapaz aqui, irado. Ah, ótimo, você viu, me mostrou, né? Deixa eu te acolher, deixa eu te abraçar. Raiva, vai ficar tudo bem. Você tá me ajudando a perceber um monte de coisa sobre mim. E eu não vou te julgar, não, que você tá sentindo isso aí. Eu entendi que é injusto. Abrace você. Que às vezes você tá querendo ser acolhido por outra pessoa. Então quem vai me acolher é você mesmo, Deus, a fonte criadora. Não vai adiantar você esperar isso de pai, de mãe. Quem consciente é dessas pessoas que a gente espera, tá? Esse acolhimento, que na hora da injustiça, da raiva, você tenha. Mas não vai ter. Provavelmente não vai ter. Então, quem tem que proporcionar isso pra gente? A gente mesmo. E o vídeo era sobre o tempo divino, eu acabei falando mais sobre a injustiça do que qualquer outra coisa. Mas, pra mostrar pra vocês que no meio desse tempo divino tem um monte de coisa pra você aprender. Uma delas pode ser lidar com essa ferida da injustiça. Porque se você fosse lidar com isso com o seu gêmeo, talvez fosse uma coisa horrível. Uma raiva horrível que você ia sentir. Eu já vi pessoas em dinâmica com gêmeo é uma briga, porque o ego de um maior do que o do outro e muita dessa ferida da injustiça. E pra compensar, como a ferida é muito grande da injustiça, ele foi injusto comigo, aí ela pega e vai ser injusta com ele. Involuntariamente, porque ela não queria fazer isso, acaba quando percebe que tá lá fazendo, depois se arrepende porque tem a raiva ali, mas ama a pessoa do mesmo jeito. Gente, não recomendo. Né? Então, assim, tempo divino é o tempo que você precisa para olhar para suas feridas, para você aprender o que tem que aprender, para você viver o que tem que viver, para que você esteja pronto para a próxima fase. Aceite o tempo divino. Como eu falei, você tem a forma de passar lamentando, que é como eu passei na época que eu tava lá na faculdade, passando por isso tudo. Eu passei remoendo, eu passei com raiva, eu passei com tudo que não presta que vocês possam imaginar. Eu passei. Com tudo que não presta que vocês podem imaginar, eu passei. Dentro de mim era horrível, tudo aquilo me consumia. Quando eu passei por uma situação também de tempo divino, em que eu tava ali em lealdade ao meu sistema familiar, sendo uma versão minha que eu nunca tinha sido antes e que nunca fui depois, e uma versão altamente adoecida, representando ali pessoas do meu sistema familiar que também tiveram reações e atitudes altamente adoecidas, eu me senti extremamente injustiçada. Como é que eu posso estar vivendo uma situação dessa? E aí eu me senti uma vítima da vida. Porque o meu olhar, a minha percepção era essa. Eu sou uma vítima da vida. Olha o que eu estou vivendo. É injusto. Sabe qual era a situação? Eu tava num relacionamento. Só que eu era apaixonada por outra pessoa. Então, assim, eu achava extremamente injusto, que a vida tinha sido extremamente injusta comigo por me colocar naquela situação, porque eu não escolhi me apaixonar por outra pessoa. Foi um negócio repentino e bombástico que chegou, parece que a gente chama gêmea, mas não era não, era relacionamento kármicos mesmo. O relacionamento kármico também precisa ser muito intenso, tá? Porque se não for muito intenso, você não vai fazer as coisas que tem que ser feitas, espelhar, ficar junto, porque você não aguenta. Então era um relacionamento kármico. Então era assim uma coisa horrível, eu não escolhi aquilo. E quando eu vi, eu tava inserida naquilo. Então eu achava tão injusto da vida, porque aquilo me machucava. Eu tinha medo de machucar a pessoa com quem eu tava. Eu acabava machucando a pessoa que eu gostava, porque a pessoa também gostava de mim, mas eu não ficava com essa pessoa nem nada, porque, né? E era horrível. Horrível, 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 horrível. E quando eu passei por isso, eu me sentia deprimida. Eu me sentia uma pessoa ruim.
e não conseguia ser uma pessoa boa. E eu ficava, gente, que coisa horrível. E eu agia de formas que eu não me reconhecia, e eu me decepcionava comigo mesma, e eu me sentia culpada, e eu me sentia a pior pessoa. E eu sempre pensava que, meu Deus, se essas pessoas souberem do que eu tô passando aqui, ninguém vai querer mais conviver comigo. Olha que tipo de pessoa eu sou. Então eu tinha uma autoimagem assim que eu não entendia porque eu ainda tava viva. Eu entrei em depressão. Eu era a primeira pessoa a me julgar, me machucar, me sentir a pior pessoa do mundo. Eu era a primeira pessoa. Era horrível. Horrível. Eu me sentia assim. E eu achava injusto demais. Então eu me sentia uma vítima da vida. Por que eu passo isso? Essa é uma lente. A lente de se sentir vítima, de se sentir sem poder, de não ter decisão, de achar que o mundo tá contra você. Você pode ter essa postura. É horrível. Não te ajuda. Você vai definhando, você vai deprimindo. Ou você pode trocar a lente e dizer assim, cara, eu tô passando pelo que eu tô passando porque eu preciso aprender. O que será que eu tenho que aprender? E naquela época, eu tinha que aprender a ter amor próprio. Eu tinha que aprender a tomar decisões que ressoavam com o meu coração. Eu tinha que aprender a me colocar em primeiro lugar. Eu tinha que aprender a ouvir o que a minha alma estava chamando para ser feito. Eu tinha que aprender a me perdoar. Eu tinha que aprender tanta coisa ali. Eu tive que aprender na marra. Mas por um bom tempo eu não conseguia entender que eu estava passando por aquilo para aprender algo. Eu só achava que eu estava sendo punida pela vida. Então, gente, se você está passando por um momento doloroso, você olha e diz assim, nossa, que horror que eu tô passando. Busque os aprendizados que você tá, anota, escreve, cria o hábito de escrever. O que é que eu estou aprendendo? O que é que a vida quer que eu aprenda de mais elevado com essa situação? O que é que a vida espera de mim vivendo essa situação? Essa é uma forma de você se ajudar sem precisar fazer terapia. A gente procura terapia quando sozinho a gente não dá conta. Porque às vezes você não dá conta, você fica enrolando, fazer esse tipo de exercício, eu deixo pra amanhã, eu deixo pra depois de amanhã, você não faz. E aí, por quê? Porque é uma resistência. E quando você tá com resistência, você não consegue fazer esses processos, você vai adiando ali, como eu fiz com a minha dinâmica. A gente tem um vídeo sobre isso, né? Que acelerar a dinâmica você não consegue, mas consegue ir no ritmo do tempo ali divino. Mas se você fica resistindo aos aprendizados, você tá deixando a sua dinâmica pra depois. Porque você não quer olhar para as questões, você não quer liberar o que tem que liberar. Certo? Então, cara, a gente pode escolher isso, né? Mas a gente passa para uma próxima fase quando a gente aprende. Quando a gente aprende. As coisas melhoram. A vida flui. Então, estar nessa postura de, ao invés de ser vítima, né? Ser a pessoa que tá aprendendo, vai mudar tudo em quem tá em dinâmica. Então, quando eu vejo comentários aqui, né? Ou em canais de outras pessoas. Ah, porque eu não aguento mais. Ah, porque isso e aquilo. Ah, porque eu já larguei de mão. Ah, porque eu vou atrás de uma alma gêmea. Ah, porque eu não sei o que. Sabe assim? A pessoa tá aí, ela tá cansada. Mas ela tá nesse cansaço porque ela tá na postura de vítima. Porque o gêmeo faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele não fala comigo, porque ele me trata assim, porque ele me trata assim. E nunca entra no lugar de olhar pra si. O que eu tenho que aprender com o que eu tô vivendo aqui? E às vezes sim, gente. Às vezes é ir atrás de viver. Ó, essa semana eu atendi 2 pessoas. Uma delas, o direcionamento da espiritualidade é: deixa o seu gêmeo viver o B.O. dele e vá atrás de se cuidar, de ser feliz, de trabalhar seu amor próprio e focar em ficar bem. Se tiver algum relacionamento que apareça pra você, viva esse relacionamento, sinta-se amada. Isso foi pra uma pessoa. Pra outra pessoa, o direcionamento foi, ela tava assim, eu tô conhecendo uma pessoa e tudo mais, eu não sei se vou, não sei se não vou. E ela tava com a esperança que a espiritualidade na sessão da gente, né? E ela dizia assim, né, vai experimentar coisa nova, vai sentir isso daí mesmo e tal. E a espiritualidade,
Você vai decidir o que você quer ou não vai decidir o que você quer? Você vai bancar, tá numa dinâmica de chama gêmea e dizer assim, eu banco seja lá o que for. Tem um texto meu que eu fiz no meu Instagram do curso de tarô e baralho cigano, essas coisas que eu dizia assim, a vida não dá garantias. Não tem um único curso que você compre que te dê a garantia, que possa te dar, ele pode dizer que dá, mas ele não pode dizer que dá a garantia de que você vai passar pelo processo, você vai chegar no mesmo resultado que outra pessoa que fez o curso dele chegou. Eu nunca prometi isso nos meus cursos de tarô. Mesmo tendo alunos com resultados incríveis, eu digo, olha, é possível chegar nesses resultados. Não sei qual vai ser o seu processo. O André em 8 dias estava atendendo, a Ana em 10 dias estava atendendo, a Thalita em 10 dias estava atendendo, a Tami em 16 dias estava fazendo live, ajudando as pessoas, emocionando gente. Mas eu não sei quanto tempo você vai passar. Mas que isso é possível, porque primeiro eu pensei para que fosse. Eu tive uma estratégia didática para que fosse. Segundo, eu tô ali com você para te ajudar no processo de mentoria. Mas se vai acontecer com você, eu não sei quais são as suas crenças limitantes. Eu sei se você vai se comprometer com esse curso ou não. Eu não sei. Como diriam os engenheiros do Havaí, tem várias variáveis. Tem uma música com eles com esse nome. Várias variáveis aí. Então, não dá pra prever. E a vida não dá garantias. Às vezes você comprou o curso e engravidou uma semana depois, ficou pilhado e não conseguiu pensar mais nada e vai pensar na gravidez e comprou o curso. Ninguém sabe. A vida não dá garantias. E aí na sessão dessa pessoa foi, tipo, você vai bancar que você tá numa dinâmica de chama gêmea e vai focar nisso ou não. Na união com o seu gêmeo ou não. Porque nesse momento é isso que você precisa decidir. Porque você tá na energia de indecisão. Aquele 7, um tarô, né? Um 7 de copas e um namorados. E com essa energia você não vai pra lugar nenhum. Agora, quando você se compromete, tá bom, eu estou, que é uma grande questão dela, né? A dificuldade de se comprometer, que é extremamente compreensível, principalmente pra quem já se iludiu muito. Na vida tá com medo de se iludir de novo. E aí acreditar que tá num negócio que vai culminar numa união e aí não culmina e aí eu, né? Então, mas aí você tem medo de confiar nisso. Mas a vida é isso. A vida não dá garantias. Você tem que decidir o que você vai... Porque mesmo que você não fique, o que eu não acho que eu acho que você tá na dinâmica. Você sabe disso, sente isso, você tá dando o seu melhor. Eu não vejo sentido a espiritualidade fazer a gente passar por tudo que a gente passa, sabe? Eu não vejo sentido, só pra passar. Pra não ser uma situação que no final a gente fique bem feliz e realizado. Então, mas de qualquer forma, você não tem como saber, você só tem como saber vivendo e se entregando. Foi o que aconteceu na minha dinâmica. Os meus mentores me forçaram a decidir. Você quer ou não quer isso pra sua vida? E eu ficava, mas ele não quer. Mas se quem é a chama gêmea desperta sou eu. Quem tem que querer ou não tem que querer sou eu, né? Ele não. Ele tá inconsciente. Meu dever aqui da chama consciente, que no caso sou eu, é de dizer, quero e vou fazer tudo que eu puder fazer. Me mande aí o que eu tenho que fazer que eu faço. E desde que eu tive essa postura, muita coisa começou a andar na minha dinâmica. Sem medo. Sem medo de não ser escolhida, de não ser amada, de não ser vista, de não ser... Sem medo. Porque qual é o pior que pode acontecer? É exatamente tudo isso acontecer. Mas se acontecer, eu tô comigo, Deus tá comigo e infeliz eu não vou ser. Mas enquanto eu estiver sentindo, intuindo, vindo pra mim que eu preciso mexer nisso, que eu tô dentro dessa dinâmica, que eu tenho que aprender aqui, eu vou aprender e me comprometer. Mas isso não foi de uma hora pra outra. Eu passei um tempo fugindo ainda, mesmo depois que eu abri o canal. Porque no começo do canal, os meus vídeos eram sempre voltados, gente, o processo é pra você, é uma evolução espiritual, você tem que olhar pra você tem que voltar pra si. Aqueles vídeos são úteis ainda. Mas, tal hora, a espiritualidade, sim, meu amor, ótimo, tá bom, já fez essa parte, tá bom? Agora sim, tem um outro ponto aí, que é trabalhar pela união, tudo bom? Você vai entrar nessa ou não vai? E aí, gente... Não é todo mundo que tá nesse momento da jornada conseguindo trazer essa mensagem. Porque tem gente que nessa altura do campeonato já acreditou muito
na união, não viu a união acontecer e aí começou a desacreditar. E aí não consegue mais trazer essa mensagem, né, de que essa união é possível. E como eu vi lá eu gosto daquele canal 144K, né? Tem muita coisa legal que ela diz ali. Inclusive, depois eu quero comentar umas coisas que ela falou lá. Esse vídeo que eu quero gravar, Chama Gêmea Casal Sim, foi ouvindo o vídeo dela. Tem umas coisas que eu quero contar pra vocês da minha vida, enfim. Muito legais. Então, que ela fala algumas coisas assim, né? Que, cara, a gente tá na altura desse campeonato e a gente não tem que estar aqui brigando com ninguém. Sabe? Falando uns dos outros, dos canais dos outros, do que... Cara, o que você tem que fazer? O que ressoa com o seu coração? Vai, assiste. Com quem você sente de fazer sessão? Fulano, Cicrano, Beltrano? Faz. Mas segue teu processo. Se é sozinho, se é com ajuda terapêutica. Com quem é. Mas vai. A minha dinâmica tá linda, tá linda. Eu sou suspeita pra falar, que, né? Mas assim, enfim, tá linda. Mas assim, gente, uma coisa que eu percebo é que, assim, conversando com a pessoa que eu atendo, né, que tá com o gêmeo, é que a gente, quando tá vendo coisas acontecerem na dinâmica, a gente vai ficando assim, bem quietinho, sabe? Pra ir vendo as coisas acontecendo, vendo. Porque tem umas coisas que acontecem na dinâmica, quando a dinâmica tá caminhando, coisas estão acontecendo na 3D aqui, que você olha e diz assim, gente, eu não quero nem... Eu vou ter um zelo tão grande por isso aqui, vou proteger isso aqui, porque deixa eu concentrar as energias aqui pra ir cuidando e zelando disso aqui, isso aqui, porque eu quero ver as coisas continuarem acontecendo. Com carinho, com amor, cuidando daquilo. Mas tô vendo coisas acontecerem na dinâmica de pessoas que, não só que eu atendo, mas de pessoas que são amigas também. Que, cara, 6 meses atrás, 7 meses atrás, eram coisas impensadas, assim, não... A gente não conseguiria supor que em algum momento aquilo fosse acontecer. Que os maiores questionamentos eram, não, mas não tem nem perigo, não, mas isso não aconteceria, não, mas não. E estão acontecendo. Então, meus amores, vamos respirando fundo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com o processo de vocês de alguma forma. Né, assim, tinha dias aí que eu não gravava. Preciso gravar, como eu falei aqui, alguns temas pra vocês. Talvez apareçam mais temas aí. Quem tem vontade de fazer sessão comigo, eu ainda tenho que fazer uma página no meu site explicando o que é a sessão SOS Lumiar. Mas ainda não fiz, então só tem a do espelho mágico. De qualquer forma, quando você vai no meu link do Instagram, do meu Instagram das terapias, lá tem no link da bio, um link que vai direto pro meu WhatsApp. É um outro Instagram que, gente, meus Instagrams estão, graças a Deus, abandonados. Deus que me perdoe, mas eles estão, graças a Deus, abandonados. Por quê? Por que eu digo graças a Deus? Porque tudo que eu mais queria na minha vida era que meu trabalho fluísse sem ficar dependendo de ficar postando no Instagram. E aí tem muito depoimento que que não tá lá. Inclusive eu esqueci de ler depoimentos pra vocês no vídeo de hoje. Ai, gente, fica até o final pra ver. Peraí, deixa eu procurar aqui. Olha esse aqui, tem assim, ó. Foi muito bom, tenho plena certeza que ter descoberto você e essas sessões foi a melhor coisa que aconteceu pra mim nesse momento. Sozinha eu não ia conseguir. E sei que tenho muito pra cuidar. Obrigada, obrigada, obrigada. Renovou minhas esperanças de conseguir cuidar de tanta ferida que eu não fazia ideia de como resolver. O coração tá leve. Ai, gente. Essa pessoa fez uma sessão de espelho mágico e fez uma sessão SOS até agora, mas pagou um pacote de sessões. Tudo sobre a sessão de espelho mágico tem aqui no link, tá? Sobre a questão do sentimento de injustiça, olha só, essa pessoa também olhou pra questão de injustiça. Que contei ontem, tá bem melhor. E aí, ela conta que é a história do trabalho dela, né? Que já tava bem melhor. Gente, nos últimos dias, muita gente eu atendi com essa ferida da injustiça, sério. É sério. Hoje, isso aqui foi na semana passada, então, é sério. Muita gente. Deixa eu ver o que mais. Olha aqui, ó. Ai, Jesus, que emoção e felicidade que eu tô sentindo. Mulher do céu, agradeço todo o apoio. Você tinha completa razão que eu me senti renovada depois que começasse, no caso dela, a gravar os vídeos aqui no YouTube, porque ela teve essa recomendação expressa da espiritualidade. Muita alegria. Aí ela colocou, PS, amanhã de manhã eu te envio o pagamento do novo ciclo de sessões da SOS Lumiar, né?
Gente, sério. É porque eu esqueço de gravar aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Eu esqueço alguns depoimentos, eu vou. É tanta coisa que eu recebo que eu vou deixando aqui de lado e esqueço de gravar. Mas depois eu vou. Ah, tá aqui, tá aqui. É um que eu ainda não coloquei, ainda não salvei. Aqui, ó. Que também, que é da pessoa, né? Que eu atendo que já tá com gêmeo. Ela mandou, ela colocou, bom dia, vim dar notícias depois da sessão. Só que aí ela mandou em áudios. E aí não tem. Por isso, eu acho que foi por isso que eu não coloquei aqui. Mas ela mandou em áudios, né? Mas falando coisas que eu já falei pra vocês nesse vídeo aqui. Então, gente, é isso. Ai, tá aqui. Esse daqui também eu não li pra vocês. Olha aqui, ó. Ai, lindo demais. Eu não, ó, não salvei. Vou aproveitar pra fazer isso assim que eu terminar esse vídeo. Aqui, ó. Peraí. Débora, passando para agradecer a sessão de hoje, o trabalho lindo que você faz. Tô me sentindo imensamente leve. A liberação de hoje foi muito poderosa e extremamente e exatamente o que eu precisava hoje. Só gratidão pelo seu trabalho e pela espiritualidade linda que nos acompanha. Obrigado pelo seu por ser canal dessa cura maravilhosa. E isso ela escreveu para mim no final da última sessão. E hoje a gente teve sessão e na hora que ela foi me mandar os áudios antes da sessão, ela me falou que estava se sentindo super bem, que a gente hoje é a terceira sessão do ciclo de 4. E ela disse assim, nossa, Débora, eu não imaginava que quando você diz lá nos vídeos, né, que quando a pessoa vai passando pelo processo, ao longo das sessões ela vai relatando que vai se sentindo melhor, eu não imaginava que isso fosse tão sério. E eu realmente, no meu caso, eu tô sentindo tudo isso mesmo, eu tô muito melhor. Eu até tenho medo de mexer em alguma coisa e sair desse estado maravilhoso. Voltou até a falar com o gêmeo dela, que tava um tempão sem falar, sem ter nenhuma notícia. Gente, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Porque eu não imaginava que eu fosse trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje. Eu não imaginava que eu fosse fazer o que eu faço hoje. Não imaginava mesmo. E ver essas coisas acontecendo e esses relatos, né, que eu vou ouvindo de vocês é tão, tão lindo, porque é uma surpresa pra mim, mas uma surpresa muito boa. É isso, gente. Olha, sei lá. Eu tô feliz e tô aqui à disposição. Quem quiser, como eu falei pra vocês, fazer sessão, tá aí as informações. Me chamem, tem meu número aqui também na descrição. Enfim, é isso. E assistam os outros vídeos passados, porque tem muita coisa aí já no canal. Vão assistindo, vão comentando. Eu fico ali reparando nos comentários de vocês, fico muito feliz. E só agradecer, gente. Agradecer o carinho de vocês. Quando eu atendo vocês nas sessões, quando vocês vêm para ser atendidos, é muito, muito, muito gostoso. Nossa, é uma sensação assim de que eu tô contribuindo de verdade, sabe? E o relato que vocês me dão depois da sessão é muito, muito bom. Muito obrigada, de verdade, viu? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.